o que é o dom de línguas. Porque Satanás também, assim como o Espírito Santo reparte os dons e dá os dons aos homens, Satanás também dá os seus dons aos homens. Satanás, que é o Deus desse mundo hoje, ele dá os seus dons aos homens, né? O dom da inveja, o dom da ira, né? O dom dos ciúmes, isso tudo é dom de Satanás, né? E o dom da má compreensão também é o dom de Satanás. Satanás faz que os homens leiam uma coisa e entendam outra. É a má compreensão. Então, muitas vezes, quando as pessoas leem lá em Atos, que diz que o Espírito Santo veio sobre os discípulos como língua de fogo, e eles começaram a falar em outras línguas, então as pessoas acham, né, como achavam no tempo de Paulo, e hoje acham também que essas línguas é qualquer língua que você quiser falar que ninguém entende, né? Começa a falar enrolado aí, ninguém entende, eu estou falando uma língua diferente. Ninguém está entendendo, como pode falar que você não está falando uma língua diferente? Mas para nós entendermos o dom de língua do Espírito Santo, qual é o dom de língua verdadeiro, o que foi que o Espírito Santo deu ali, o poder que ele deu aos apóstolos, aos discípulos do Pentecoste, na festa do Pentecoste, nós temos que entender por que existem várias línguas diferentes hoje. Vamos ver lá em Gênesis, capítulo 11, verso 1, o que a palavra de Deus diz. Isso, lá em Gênesis diz que era toda a terra de uma mesma língua e uma mesma fala. Eles falavam uma língua só, diferente de hoje, né? Existem várias línguas. Mas o que aconteceu para que eles deixassem de falar uma só língua, uma mesma língua? Gênesis capítulo 11, versos 7 ao 9. A história mostra para nós, a história bíblica mostra que depois da torre ali, depois da história da passagem da torre de Babel, eles fazendo uma torre e pensavam que ia chegar até o céu, Deus então confunde a língua deles para que um não entendesse o outro e parasse aquela construção, né? E depois dali dispersaram, cada um para uma parte da terra. E a partir dali começaram a falar em outras línguas. Línguas que um não entendia o outro. Cada um que se entendia iam para um lugar, né? E aí veio as línguas diferentes, tá? Na época de Jesus, quando Jesus esteve aqui na terra, ele disse aos discípulos que ele ia dar dons a eles, e poder a eles. Vamos ver. Marcos capítulo 16, verso 17. Então, um dos dons que Jesus deu aos discípulos, que Jesus concedeu aos discípulos, é o dom de falar novas línguas. Eles iam falar novas línguas. Esses dons que Jesus deu aqui, todos eles eram necessários para o trabalho, para a obra dos discípulos, para pregar o Evangelho, para levar o Evangelho ao mundo. Jesus disse que eles iam, esses sinais seguirão os que creem. E eles iam até, continuando aqui, ele fala que eles iam até os confins da terra, para pregar. Se a terra agora, no tempo dos discípulos, não falava uma língua só, então para eles pregarem a outras pessoas de outras línguas, eles precisavam o quê? Falar novas línguas. E foi isso que foi concedido pelo Espírito Santo na festa do Pentecoste. O Espírito Santo veio com forma de língua de fogo e eles começaram a falar outras línguas. Por quê? Será que era necessário ali eles falarem outras línguas? Vamos ver Atos. Atos, capítulo 2. Por que foi necessário o dom de língua naquela festa, naquela ocasião? Por que o Espírito Santo veio e não deu para eles, não repartiu outros dons? Por que foi especificamente o dom de línguas? Porque havia bastante povos e outras regiões que tinham que ser falado uma língua que eles entendiam. Isso. Tinha que falar o que fala no finalzinho aqui, ó. Falar das grandezas de Deus. Ouvimos na nossa própria língua eles falarem das grandezas de Deus. Isso era necessário. Que eles falassem das grandezas de Deus, mas que todos que estavam lá entendessem na sua própria língua. Aqueles judeus que estavam lá, eles entendiam o aramaico e o hebraico? A maioria deles, os mais eruditos e os mais velhos, entendiam. Só as crianças que eram nascidas já em outro país, né, que não estavam acostumados com a língua, mas os mais velhos entendiam. Mas eles não entendiam bem a língua, né? Porque é a mesma coisa de uma pessoa, por exemplo, nasceu no Brasil, mas com 5 anos de idade foi embora para a Alemanha e foi criado lá. Com 30 anos volta para o Brasil. Ele vai entender bem a língua portuguesa? Se você falar em alemão, ele não vai entender melhor? Então, eles precisavam entender bem o que estava sendo dito. Não mais ou menos o que estava sendo dito.
para entender bem o que estava sendo dito, eles entenderam na sua própria língua, cada um na língua que morava e na língua que eram nascidos. Cada um entendia. Os filhos dos judeus que nasceram naquele país entenderam na língua que eles nasceram, na língua que eles aprenderam desde que nasceram. Todos entenderam. Esse era o propósito do dom de línguas, para eles entenderem na sua própria língua que era nascido. Lá em Neemias, nós não vamos ler, só explicar para ganhar tempo. Neemias 13, do 23 a 24, fala que os judeus casaram com povos estranhos e foram cada um morando para um lugar, né? E lá foram nascendo filhos dos judeus, nesses lugares que eles foram morando. E aí começaram a falar na língua que eles eram nascidos. Mas vinham as festas dos judeus, né? E foi o que aconteceu ali no Pentecoste. Eles vieram à festa dos judeus, tanto do ponto da Média, do Egito, da Mesopotâmia, Capadócia, da Ásia, né? Vieram ali para a festa. Mas eles falavam, entendiam melhor em outras línguas, na língua que eles eram nascidos. E por isso o Espírito Santo dotou os apóstolos com o dom de línguas. Eles falarem e todos entenderem o que estava sendo falado. Esse é o dom de língua verdadeiro. Porque veja o que Paulo diz aos Coríntios, lá em 1 Coríntios capítulo 14, verso 10. Nenhuma sem sentido, né? Há várias línguas. Hoje não há várias línguas no mundo. Também naquela época existiam várias línguas no mundo. Mas todas tinham o quê? Sentido. Nenhuma língua que você fala ninguém entende nada. Você murmura e chileia entre os dentes e ninguém entende nada. Não era essa. Não existe essa língua. Então muita gente diz assim, mas essa é a língua dos anjos. Que chileia e murmura e ninguém, nem o ser humano entende, não é porque é a língua dos anjos. Né? Nem a própria pessoa que está falando. Nem a própria pessoa. Mas é a língua dos anjos, tá, vamos lá. Então cada anjo fala uma língua, porque um chileia de um jeito, o outro de outro, outro murmura de um jeito, outro de outro, né? E cada um está falando a língua dos anjos. Então, existe vários tipos de língua também no céu? Não. Lá no céu fala que os anjos andam em ordem. E todos falam a mesma coisa. A mesma língua. Todos falam a mesma coisa. Não tem línguas diferentes no céu. Por que Deus dividiu línguas diferentes aqui na terra? Por quê? Por causa do pecado. Para o pecado não se propagasse tanto, né? Para o pecado não se propagasse mais tanto. Por isso, lá no céu precisa dividir línguas? Não precisa. E os anjos, quando vêm até a terra, eles falam com os homens em que língua? Na língua que a pessoa entende. Toda a terra era uma só língua. Toda a terra é uma só língua. Na língua que nós entendemos. Se o anjo vir descer e falar com a igreja aqui, que língua que ele vai falar? A nossa língua. Vai falar a nossa língua. Jesus, quando falou com Paulo, quando ele apareceu ali a Paulo, que era Saulo ainda, ele falou com Paulo em que língua? Vamos ver. Atos, capítulo 26, verso 14. Caindo eles por terra, Jesus apareceu a Paulo ali e falou com Paulo em que língua? Hebraica. A língua de Paulo, a língua hebraica. Né? Ele não falou a língua do céu. Ele é hebreu dos hebreus. Né? Falou na língua hebraica. Paulo era hebreu dos hebreus. Então ele falou na língua dele, com ele. Aqui, ó. Ele, Atos 21, 40, aí fala. Pode ler. Atos 21, 40 fala assim, ó. E havendo meu permitido, Paulo, quando se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo. E, feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo, quer dizer, Paulo falava na língua hebraica. E no 22, verso 2 também confirma, né? 22, verso 1 e 2 fala: varões irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram eles. Então, quando Paulo falava língua hebraica, e Jesus apareceu para ele falando em língua hebraica. Então veja aqui, o dom de língua é quando tem necessidade e línguas que se entendam, que tenha significação. As pessoas confundem dizendo assim. Foi quando teve a confusão lá no tempo de Paulo, na igreja de Corinto. O que aconteceu na igreja de Corinto? Uma grande confusão desse dom do Espírito Santo. Então ali no Pentecostes eles receberam o dom do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Então eles estavam cheios do Espírito Santo. E os coríntios, a igreja de Corinto, as pessoas ali de Corinto também queriam estar cheios do Espírito Santo. Se eles falaram em línguas, estão cheios do Espírito Santo, vamos começar a falar em língua também. Se nós começarmos a falar em língua, é sinal de que nós estamos cheios do Espírito Santo.
e começaram a falar a língua tudo enrolado, que ninguém entendia nada. E Paulo manda uma carta para eles, no capítulo 14, explicando para eles que com muito amor, com muito carinho, sabendo lidar com o problema que estava acontecendo na igreja ali, né? Como um discípulo de Cristo, falando como Cristo falava, com muito amor, explicou a eles que aquilo que eles estavam fazendo não era de Deus, não era certo, não era correto. Eles estavam querendo forçar o recebimento do Espírito Santo, querendo achar que era eles quem recebe o Espírito Santo, eles quem manda no Espírito Santo, não o Espírito Santo que vem a hora que o Espírito Santo quer, mas eu recebo o Espírito Santo a hora que eu quiser. É só eu ajoelhar e começar a falar em língua diferente, ninguém entende nada. Eu estou cheio do Espírito Santo, estou batizado com o Espírito Santo. Mas irmãos, nós temos na palavra de Deus muitas pessoas, muitos santos, muitos servos de Deus, que foram cheios do Espírito Santo e não falaram em línguas. Não falaram em língua diferente e foram cheios do Espírito Santo. Os irmãos lembram alguém? João Batista. João Batista foi cheio do Espírito Santo e não falou outra língua diferente. Maria foi cheia do Espírito Santo, né? O anjo apareceu para ela e disse, né? Salve a agraciada. Ela cheia do Espírito Santo, foi cheia, recebeu o poder do Espírito Santo, porque Jesus estava dentro dela, e não falou em outras línguas. Quem mais? Estevão foi cheio do Espírito Santo, o rosto dele iluminou, né? Quando ele estava para morrer, e não falou em outras línguas. Quem mais? Isabel. Isabel foi cheia do Espírito Santo, e não falou em outra língua. Então, várias pessoas que foram cheias do Espírito Santo e não falaram em outra língua. Então, o poder do Espírito Santo não se resume em falar em línguas diferentes. Não se resume nisso. O poder do Espírito Santo é amplo, é grande. Então, lá em Coríntios, eles entenderam assim: se eu falar em língua diferente, eu vou estar cheio do Espírito Santo, né? Mas, como nós já estudamos a respeito do Espírito Santo, como nós podemos definir o Espírito Santo? 1 João 5,6. Vamos ler o que diz. Uma definição curta e objetiva do Espírito Santo. Ele é a verdade. O Espírito Santo é a própria verdade. Ele é a verdade. Como alguém que não está sendo guiado na verdade pode estar cheio do Espírito Santo? Tem alguma lógica nisso? Eu estou cheio do Espírito Santo porque eu estou falando em língua enrolada e ninguém entende nada. Mas não ando em toda a verdade. Então Paulo diz que toda língua tem significação. Se você fala uma que não tem significado nenhum, já não é verdade. Então não está sendo guiado pela verdade. O Espírito Santo é a própria verdade. O Espírito Santo também é uma definição do Espírito Santo, ele é uma pessoa que fala, né? Lá em Hebreus fala, Hebreus 3, do 7 a 8, fala que ele é uma pessoa que fala. Ele tem ouvido, tudo que ele ouvir, ele vai falar. Então o Espírito Santo fala, é uma pessoa que fala. Então ele tem vida própria. Nós não recebemos o poder por nossa própria vontade, mas é ele quem dota-nos do poder do Espírito Santo. E o trabalho principal do Espírito Santo é o que o Milton falou, né? Qual que é o trabalho principal do Espírito Santo? Convencer do pecado, da justiça e do juízo. Como que a pessoa pode estar cheia do Espírito Santo se não foi bem convencida do pecado, da justiça e do juízo? Né? A primeira coisa, o primeiro trabalho que o Espírito Santo faz é convencer, não dotar de poder, né? O Espírito Santo não chega no mundo e vai dotando todo mundo de poder e de dom, sendo que o principal trabalho dele é convencer do pecado, da justiça e do juízo. E todos os dons é para o proveito. Nós vimos em estudos anteriores que tudo é para, todos os dons do Espírito Santo é para aquilo que for útil. O Espírito Santo só nos dará poder para aquilo que for útil. Se nós começarmos a orar aqui, na igreja aqui, em língua que ninguém entende nada, está sendo útil? Para a edificação da igreja? Para a sua própria edificação está sendo útil? Para a edificação de cada um individualmente está sendo útil? Não. É isso que Paulo explica ali na carta aos Coríntios. Vamos lá ver. Capítulo 14, verso 1 em diante. Seguir a caridade e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. Então Paulo fala para eles, quando manda a carta, e o problema ali está que todo mundo está falando em língua que ninguém entende nada. Ninguém está entendendo o que eles estão falando. E eles estão cheios do Espírito Santo, dizendo que estão cheios do Espírito Santo, achando que estão dotados do poder do Espírito Santo, falando em línguas que ninguém entende nada. Paulo manda com muito cuidado a carta para eles e explica: irmãos, procurar a caridade, o amor, né? Procurar a caridade e o amor com todos, mas procurar também os dons do Espírito Santo, mas com zelo. O que ele fala? Procurar o dom.
ele não chega e fala assim, isso que vocês estão falando não é de Deus. Isso que vocês estão fazendo é do diabo. Ele não fala isso. Ele diz assim, com muito amor, irmãos, procurai os dons do Espírito Santo, mas procure esses dons com zelo. Ele diz no verso 2, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e o Espírito fala de mistério. Esse texto aqui, esse verso aqui, é o verso que as pessoas mais usam para mostrar e provar que a língua estranha que eles falam está certa. Porque o que eles falam? Que aquele que fala língua estranha não está falando aos homens, está falando a Deus. Né? E é o que Paulo está falando aqui. Não está falando aos homens, mas a Deus. Mas veja o que ele fala, continuando, verso 3. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então o dom de profecia ele edifica a igreja. E o que fala língua que ninguém entende edifica só a si mesmo. Verso 5. Eu quero que todos vós falais línguas estranhas, mas muito mais que profetiza. Porque o que profetiza é maior do que fala língua estranha, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Está vendo? Como Paulo fala com muito carinho e muito amor com eles, porque eles estão falando ali está completamente errado. O que vocês estão fazendo, Paulo fala, né? Na linguagem nossa, se nós fôssemos falar, o que vocês estão fazendo está tudo errado. Mas ele não, com muito carinho ele disse assim, eu quero que vocês tenham os dons do Espírito Santo e que falem em língua. Mas o falar em língua, meus queridos, o falar em língua edifica só você mesmo. Agora que profetiza, edifica a igreja toda. Eu quero muito mais que a igreja toda seja edificada, não você mesmo. Não fique sendo egoísta e edificando só você mesmo, mas edifique a igreja. Que o que Deus quer, o que Jesus veio fazer na terra, é edificar a igreja, não cada um individualmente. Ele diz assim aí, no verso 6, ó, e agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se vós não falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Então o que adiantaria eu ir até vocês, Paulo diz, e falar em outras línguas, língua estranha, que vocês não vão entender nada, se não tiver quem revele, quem entenda o que eu estou falando, se não tiver profecia para entender o que foi falado, né? O que vai adiantar eu ir até vocês, né? O que vai adiantar para nós irmos até a Alemanha, ou até um país, ou até a Coreia, e falar em português com eles? O que vai edificar lá? Nada. Né? Tem que ter um intérprete, para eles entenderem o que está falando. É o que Paulo diz para eles. Não adianta nada vocês ficarem falando em língua que ninguém entende nada. E a mesma coisa eu. Se eu for até vocês e falar a língua que vocês não vão entender, não vai edificar nada. Não vai servir para edificar a igreja. Verso 7. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem sons, seja flauta, seja cítaro, não forem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com o cítaro? Se os instrumentos inanimados, eles não produzirem sons distintos, né, que se possa entender o som, como que vai dizer o que está tocando? Se alguém vier aqui tocar violão e tocar tudo errado, não tocar as notas certas, quem vai entender que hino que ele está tocando? Ninguém entende que hino está tocando. Se alguém vier aqui tocar violino ou tocar teclado e tocar as notas tudo errado, não tocar nota com nota, ou só bater o teclado, como eu, né? Se eu for no teclado, eu vou bater só. Né? Alguém vai entender que hino que eu estou tocando? Não. Assim também ele fala, verso 8. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? É o que ele diz para eles. Tudo isso que vocês estão fazendo aí, falando língua que ninguém entende nada e achando que recebe o Espírito Santo, não está edificando a igreja. Por quê? Porque ninguém está se preparando para a batalha. Porque qual que é o preparo para a batalha? O preparo para a batalha é preparar o povo para a volta de Jesus. É isso que nós temos que fazer. O que ele diz? É isso que nós temos que fazer, preparar o povo para a volta de Jesus. Se vocês ficarem nesse falar línguas que ninguém entende, como vai se preparar? Como o povo vai se preparar para a volta de Jesus? É o que ele diz, né? Como vai edificar a igreja se vocês ficarem falando só em coisas que ninguém está entendendo nada? Irmãos, Paulo explica aqui que se a trombeta, né, não der o sonido certo, quem vai se preparar para a batalha? Porque naquela época,
os guerreiros, né, os soldados, o exército, se preparavam para a batalha quando? Quando a trombeta tocasse, né? A trombeta tocava, cada sinal da trombeta era para uma coisa. Né? Quem fez o exército, sabe que cada sinal da trombeta é para uma coisa. A trombeta é tocada para trocar de guarda, né? A trombeta é tocada para a hora do jantar, para a hora do almoço, né? Para a chegada de um general ou de uma patente alta, é um tipo de trombeta. Cada trombeta. E para a guerra, para se preparar, para estar pronto para a guerra, é um sonido. Tem o som certo. Agora, se o inimigo estiver vindo, o exército estiver vindo, e tocar o som para o exército se recolher, para dormir, o que vai acontecer? Tocou o som errado, o exército vai estar dormindo e o inimigo vem e mata todos. É isso que Paulo está falando aqui. Se tocar o som errado, quem vai se preparar para a batalha? Tem que tocar o som certo. E nós temos que falar aquilo que é correto, que é certo. O dom correto do Espírito Santo. Não inventar um dom do Espírito Santo. É o que ele está falando. Se a gente ensinar as pessoas direito, quando Jesus Cristo voltar, como é que as pessoas vão estar? Vai estar se preparando. Né? Irmãos, a gente pode achar assim, mas esse assunto do dom do Espírito Santo, dom de língua, eu conheço bem, não tem muita importância para nós. Tem? Sabe por que tem muita importância, irmãos? Porque muitas pessoas estão achando, estão tranquilos, achando que estão cheias do Espírito Santo, que são santas, porque recebem o dom do Espírito Santo, está falando em línguas, que ninguém entende nada, são santas e não precisa mais se preparar. Não precisa mais estar pronto, não precisa mais mudar a sua vida, mudar o seu coração, mudar o seu modo de agir. Não precisa, porque já recebeu o dom do Espírito Santo. Irmãos, essa é a tranquilidade que vai levar à destruição. E nós precisamos advertir as pessoas que esse falso dom do Espírito Santo não é o dom verdadeiro. Não é o dom de língua verdadeiro. É o que Paulo fala aqui. O dom de língua verdadeiro é aquele que se pode entender, que se dá o sonido certo. Se der o sonido errado, você não está com o Espírito Santo. Você não está com o dom do Espírito Santo. Veja que ele continua aqui, ó. Verso 9. Assim também vós, se com a língua não pronunciares palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que diz? Porque estareis como se falando ao ar. Veja o que Paulo fala para eles. Vocês têm que falar palavras inteligíveis, que se possam entender. Se vocês não falam palavras que se possam entender, vocês vão estar falando a quem? Ao ar, ao vento. Não é para ninguém. Está falando ao vento, ao ar. Tem que falar palavras que se possam entender e compreender. Senão vocês estão falando ao ar. É isso que Paulo fala aqui para eles. Vocês não estão falando ao ar. E é o que ele fala para nós também. Se vocês não falam palavras inteligíveis, estão falando ao ar. Vocês já viram as pessoas que falam e chirleiam entre dentes quando eles estão orando e falando? A maioria que eu acho que já viu, né? Se pode entender alguma coisa? Não se entende, não é inteligível. O Paulo está falando que tem que ser inteligível, tem que entender o que se está falando. Ele fala assim, então, há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Viu o que ele fala? Vocês estão falando coisa aí que ninguém entende nada. Vocês estão errados, meus irmãos. Porque há várias espécies de língua, mas todas têm significado. Se vocês estão falando língua que não tem significado, vocês não estão falando nada. Não aproveita para nada isso que vocês estão falando. Ele diz assim, mas se eu ignorar o sentido do quê? Das vozes que existem no mundo. Se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele que fala, e o que fala será bárbaro para mim. Então, se eu não entender o sentido da voz, aquele que está falando vai ser bárbaro para mim. Não está falando nada, né? Não vai ser uma pessoa de Deus. Não está falando nada que eu estou entendendo, né? E eu também para ele. Por quê? Eu não estou entendendo nada que ele está falando. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. Pelo que o que fala línguas estranhas, ore para que possa interpretar. Aí Paulo fala assim, então tá. Aí existem vários tipos de língua. Mas já que você está falando uma língua que fala que existe significação, então alguém na igreja tem que interpretar essa língua. Uma vez eu estava estudando, até o Fábio lembra, foi eu que fui estudar com ele, o Davi aqui, ele é unicista, né? E ele é unicista e pentecostal. E a igreja dele fala em línguas. Aí eu li isso aqui para ele, falei, toda língua tem significado. Aí ele falou assim, mas a língua que eu falo tem, eu falo em espanhol e eu mesmo interpreto para as pessoas. Ele fala em espanhol na igreja e ele mesmo interpreta para as pessoas. Então, para que falar em espanhol? Fala para mim. Se ele mesmo é quem vai interpretar. Viu aonde chega, né,
a mente das pessoas? Querem uma novidade, querem falar em língua estranha para quê? Para falar que estão cheios do Espírito Santo. Mas ele mesmo interpreta a língua que ele fala. Então fala em português, todo mundo vai entender, não precisa interpretar. Paulo diz ainda assim: pelo que o que fala língua estranha, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento está sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendizeres com o espírito, não dirá o que ocupa o lugar de indulto, o amém. Porque a tua ação de graça, visto que não sabes o que você está dizendo. Porque realmente tu dás bens à graça, mas os outros não são edificados. Então, todos os dons do Espírito é para edificação do povo, da igreja. Mas se tiver alguma coisa que fala que é dom do Espírito e não tiver edificação da igreja, que não é de Deus. Irmãos, que nós não venhamos ser enganados com os falsos ensinamentos, mas que possamos estar guiados pela palavra de Deus, que diz assim: errais não conhecendo as Escrituras. Porque as pessoas pegam esse mesmo texto que nós lemos aqui agora e interpretam como se Paulo está dizendo assim: fale em língua estranha. Paulo está dizendo: não fale em língua estranha que ninguém possa entender. Se você for falar, tem que ter intérprete. Alguém tem que entender o que você está falando. É isso que Paulo está falando aqui. Que Deus possa nos ajudar e nos abençoar. Que os dons do Espírito Santo possam ser compreendidos por nós, para que nós não venhamos entristecer o Espírito Santo de Deus. Amém.